Olá, povo de Deus! Nesse dia 18 de junho de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Crônicas, capítulo 4, do versículo 1 ao 22, que está escrito assim na palavra de Deus. Lembrando que hoje nós temos o nosso culto na IAP Sol da Justiça às 19 horas e nós temos a preletora missionária Shirley de Coqueiral. Ela estará ali nos abençoando com a palavra. Então você é o nosso convidado especial. Amém? Esteja conosco em nome de Jesus. A palavra de Deus está dizendo assim: também fez um altar de metal, 20 côvados de comprimento e 20 côvados de largura, e de 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda de um coração de um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição, e estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 30.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas. Porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente, para o sudeste. Também Irão fez as caldeiras, e as pás, e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, e os globos, e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de roda para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, e as pias pôs sobre as bases. O mar e os 12 bois debaixo dele, semelhantemente os potes, e as pás, e os garfos, e todos os seus utensílios fez Irão Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei da argilosa, entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão
todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo, e as flores, e as lâmpadas, e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro. Também, como os garfos, e as bacias, e as taças, e os incensários, de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades, e as portas da casa do templo eram de ouro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então nós podemos aqui que o templo, ele já está quase pronto aqui, eles dando os últimos detalhes. E como é bom quando a gente pega e inicia a construção de uma casa simples para nós morarmos, e você começa desde a base. Eu, particularmente, ainda não construí a minha própria casa. Eu e o pastor Mateus, nós ainda não tivemos essa experiência. Mas nós temos visto pessoas próximas de nós que têm tido essa experiência de começar uma casa. De repente você vê aquele espaço vazio, aquele momento ali que é apenas um lote, um pequeno pedaço de terra, e você começa ali com tanta dificuldade, a primeira fase ali de limpeza daquele espaço, depois você começa a preparar para começar a construir a base, com toda a medição, com tudo certinho, com tudo muito bem calculado. Depois da base, você começa a erguer ali as paredes, e depois que você ergue as paredes ali, você vai começar a colocar a cobertura e os detalhes. E quando você olha, você vê, você tem em mente o que era um pedaço de terra vazio, mas agora tem uma casa onde vai habitar uma família, onde vai habitar pessoas. Então a gente fica muito maravilhado com aquela casa que foi levantada, uma casa simples. Só que a casa que foi levantada para o Senhor, o templo que foi levantado para o Senhor, a Bíblia está falando aqui de ouro finíssimo. Então a gente imagina a glória desse templo, a coisa linda que era, a coisa maravilhosa que era. E assim eu vejo para nós, os servos de Deus, que nós venhamos ser templo do Senhor, que mostre a glória de Deus, que mostre a beleza do Senhor nas nossas vidas. Você foi chamado por Deus para que as pessoas vejam a glória de Deus através da tua vida. Muitas vezes a gente não pensa dessa forma, a gente não tem entendimento dessa forma, mas assim como o Senhor ali, Ele mostrou ali a sua glória, a sua beleza através deste templo para aquele povo, para o povo de Israel, eles puderam ali ver, e nós vamos ver mais adiante aqui que a glória do Senhor se manifestou também nesse templo, aonde a arca do Senhor foi levada para o santuário, e ali também o povo de Israel foi grandemente abençoado. Da mesma forma, o Senhor, Ele olhou um dia para mim e para você. Ele nos viu vazios, Ele nos viu sem vida. A gente não tinha expectativa de vida, porque hoje nós podemos ver que as pessoas, elas caminham, principalmente as pessoas que ainda não conhecem a Deus na sua na integridade, na sua grandeza. As pessoas muitas vezes, até hoje, muitas pessoas ouviram falar de um Deus, ou então conhecem um Deus que necessita que carreguem Ele, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, mas de repente começa a conhecer um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus único, que não aceita dividir a sua glória com ninguém. E a gente começa a conhecer este Deus de uma forma soberana, de uma forma que nós podemos ver que Ele é vivo e que a sua palavra também é viva e eficaz. E quando nós conhecemos a palavra de Deus,
nós começamos a ver sentido do que verdadeiramente vale a pena. Então, outrora, a sua vida ela não tinha beleza, outrora era um espaço vazio, como eu falei de um lote, mas de repente o Senhor ele começou a habitar em você. A partir deste momento, você não é mais aquele ser vazio. A partir deste momento, quando você disse sim para Jesus, você passou a ser templo do Espírito Santo. A partir deste momento, você tem a sua devida importância para o Senhor. Você é alguém que o Deus ele se revelou a você. Deus se revelou a nós. Então, por isso nós devemos glorificá-lo, por isso nós devemos exaltá-lo, por isso nós devemos dar toda a honra e toda a glória a Ele. E não somente isso, negar o nosso eu para viver para o Senhor. Porque o maior desafio não é eu entrar dentro de uma igreja e sentar e esquentar um banco de uma igreja. O maior desafio é eu negar o meu eu, é eu negar as minhas vontades. O maior desafio é eu ter uma vida de uma forma que eu agrade ao Senhor com os meus atos e com as minhas ações. É isso que vai fazer valer a pena. Não é eu acreditar e ir esquentar um banco de uma igreja, mas eu caminhar mostrando que eu quero Deus no meu dia a dia, aonde eu estou, que eu venha fazer a diferença, aonde eu estou, que eu venha dar testemunho de cristão, aonde eu estou, que o meu caráter seja um caráter diferenciado. É isso que vai fazer valer a pena. A casa bonita, a casa adornada, é aquela casa que se arrepende. A casa bonita, a casa adornada, é aquela casa que reconhece que não é nada sem Deus. A casa bonita, a casa adornada, é aquela casa que olha para trás e vê o quanto ela era vazia, mas que agora ela é tão bonita e adornada, porque o Espírito Santo habita nela. Então, se você começar a compreender a importância que você tem hoje para o Senhor, você vai começar a negar o seu eu para viver as vontades do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Muitos querem servir a Jesus, mas não querem negar a si mesmo e nem tomar a sua cruz. Querem servir a Jesus sem ter compromisso com Ele. E aí, o que Jesus falou? Que quando nós apresentarmos fé sem obra, que ela não vai valer. Ela vai ser morta, ela vai ser mortificada. Então, a fé sem obra é morta. Então, o que é a obra da nossa fé? É eu negar o meu eu, tomar a minha cruz e servir a Jesus, lutando para que o nome dele seja glorificado na minha vida, através da minha vida, o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe, tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Continue prosseguindo, continue persistindo em ouvir a palavra do Senhor, porque dia após dia o Senhor tem nos revelado a sua glória através da sua palavra. Amém? Sou a pastora Maria Paiva, da IAP, Sol da Justiça.